a senhora também. Eu geralmente aprendo só o começo no currículo lá, tá? Só para... Só dizer que eu leio tudo, também leio tudo. Olá, pessoal, boa tarde. Vamos lá. Então, a gente vai dar sequência ao evento da tarde. Agora à tarde nós teremos 2 palestras, tá bom? Da professora Lucilena Sassoron. No meio do caminho nós teremos um coffee break com apresentação de banners. Quem esteve aqui ontem, mais ou menos a mesma dinâmica de ontem, tá joia? Eu vou chamar agora a professora Lucilena Sassoron. A professora é licenciada em Física, mestre em Ensino de Ciências e doutora em Educação e livre docente pela Universidade de São Paulo. Ok? Acredito que muita gente que é da área de ensino, da área de física, talvez até dispense a minha modesta apresentação. A professora Lucilena Sassoron, agora, neste momento, vai falar sobre alfabetização científica e ensino por investigação, algumas reflexões. Por favor, pessoal, vamos receber a professora com uma salva de palmas. Se ela precisar de alguma coisa, a senhora vai ensinar também. Tá. Está funcionando, né? Obrigada, pessoal. Boa tarde para todo mundo que está aqui. É um prazer estar aqui. Então, queria agradecer ao Ramon, ao Buffon, ao Bollard, a todo mundo aqui pelo convite, por poder estar aqui nessa semana, conversando um pouco com vocês. Eu vou ficar aqui embaixo porque eu tenho medo de cair do palco. Porque, né, a gente fala, às vezes gesticula demais e tem um certo receio de cair dali. Não, eu tenho minha água aqui, pode ficar tranquilo. Ao dar um título para essa fala aqui de hoje, pensando as duas, essa primeira, vou focar mais nas questões que buscam relacionar alfabetização científica e ensino por investigação, que tem sido um tema que o nosso grupo de pesquisa, o LAPEF, tem pesquisado já há algum tempo. Então, acho que primeiro é importante dizer quem é o LAPEF. Aqui estão algumas das pessoas que fazem parte do nosso grupo de pesquisa. Aqui a gente tem estudante de graduação, estudante de pós-graduação e colegas, professoras universitárias que estão aqui também. O LAPEF ele começa como laboratório de pesquisa e ensino de física, mas é um grupo mais diverso atualmente do que só o pessoal da física. A gente tem muita gente da biologia, da química e da pedagogia. Então, em um dado momento, para não perder o rastro do nome, porque acho que o nome LAPEF ele é muito significativo ainda, sobretudo por conta da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, que começou o grupo, a gente ficou brincando ali um período sobre o que seria o LAPEF. A primeira opção foi Laboratório das Pessoas Felizes. Mas esse não podia ir para o diretório do CNPq, então nós entendemos que agora é o Laboratório de Pesquisa em Epistemologia e Formação Científica, que acho que congrega muito das pesquisas que a gente tem feito nesse momento. Então, o que eu vou falar aqui hoje tem muita relação com o trabalho desse grupo todo e de outras pessoas que não estão nessa foto, mas não são só as minhas ideias, são ideias que advêm dessa conversa com essas várias pessoas. Bom, mas para começar a falar de alfabetização científica, eu trouxe aqui algumas manchetes de mídias, jornais, revistas, para tentar dar uma dimensão de como a gente está olhando para essas questões. Eu começo aqui por cima, que maio foi o mês com o maior volume de chuvas na história de Porto Alegre. Essa é uma notícia de maio de 2024. Imagino que vocês se recordem bem dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma tragédia ambiental, mas também uma tragédia social, uma tragédia econômica. Logo abaixo vem uma notícia de maio deste ano, que o risco de hospitalização persiste por até 210 dias após as enchentes. Então, eu quero salientar com isso que o fato de ter ocorrido aquelas enchentes naquele momento não foi um problema localizado, não foi um problema localizado apenas geograficamente, mas foi também um problema que não é localizado temporalmente, inclusive, porque aquilo que aconteceu ainda perdura para muitas pessoas. Aqui trago uma outra notícia, também de maio desse ano. Desmatamento da Mata Atlântica, no Rio Grande do Sul, sobe 3.000% em um ano. Talvez vocês se recordem também que há cerca de 2 semanas a gente teve uma informação dizendo que no ano passado, no Brasil, o desmatamento caiu. Mas quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, sobe imensamente, 3.000%. As causas desse desmatamento estão associadas largamente ao fato de ter acontecido aquele período com chuva em um volume muito alto. Como vocês
devem imaginar, quando vem uma chuva com grande volume, ela varre tudo, varre construção, varre casa, varre vida e varre árvore. Em muitas encostas, em muitos lugares, aquela grande enxurrada, aquela enxurrada muito forte, desmatou, levou boa parte da mata embora. É uma consequência que, às vezes, a gente não se dá conta de que está acontecendo. Quero chamar a atenção também para uma outra notícia que está aqui em cima, que a crise climática forçará o deslocamento de 1,2 bilhão de pessoas até 2050. Preciso explicar isso. Não quer dizer que no ano de 2050 a gente vai pegar nossa malinha e vai para algum outro lugar. Quer dizer que tem gente já fazendo isso recorrentemente. Inclusive, possivelmente, muitas das pessoas que moravam em casas, em lugares em Porto Alegre ou próximas a Porto Alegre que foram atingidas por essas chuvas. Essas pessoas já estão sendo atingidas pela crise climática e já estão tendo que migrar. Acho importante, então, dizer que, para a ONU, de maneira geral, essa migração não quer dizer uma migração, por exemplo, de um país para outro, de um estado para outro. Pode ser uma migração de um bairro para outro, de uma cidade para outra. O fato de você ter que deixar o lugar em que você vive por relação com alguma questão climática. Seja, nesse caso, devido às enchentes, pode ser, inclusive, devido ao calor, né? Um lugar em que fica muito quente, um lugar em que fica muito frio, no oposto, as pessoas migrando. Uma outra notícia que aqui está colocada é que a migração climática é mais sentido em países de renda média. Nós nos colocamos aqui. Isso quer dizer que, muito provavelmente, algumas pessoas, ou talvez até muitas pessoas que estão nessa sala, tenham que fazer alguma migração, ou já fizeram alguma migração, ou conheçam pessoas que já fizeram migração ou que vão fazer migração devido à crise climática. Mas eu aponto ainda que o grupo de 1% mais rico, das pessoas mais ricas no mundo, emite uma quantidade de CO2 equivalente a 66% das pessoas mais pobres no planeta. Ou seja, nós estamos vivenciando essa crise climática, nós vamos vivenciar mais fortemente essa crise climática, talvez tenhamos que nos mudarmos de casa, nos mudarmos de cidade, porque isso chega diretamente a impactar a qualidade da nossa vida, mas nós não somos aquelas pessoas que têm contribuído profundamente para que isso aconteça. Não tenho medo nenhum de dizer que nós não somos, porque certamente não tem ninguém aqui nessa sala que emita CO2 e que faça na quantidade para ser representativo desse 1% mais rico, né? Só que é a excrescência. São aqueles bilionários que a gente só ouve falar, não sabe nem quem são. A gente sabe quem são essas pessoas, mas a gente não consegue entender por que existem essas pessoas no mundo. Bom, mas junto a tudo isso, a gente ainda vê pessoas que ocupam cargos e posições relativas e com instância de poder neste país, podendo decidir sobre as coisas ou deixar de decidir, que são as pessoas que têm negado o aquecimento global e as mudanças climáticas que nós estamos sentindo. Bom, nesse ponto vocês devem estar pensando o que eu entendo que isso tem a ver com ciência ou com sociedade. E acho que parte da minha fala está associada a tentar entender qual que é esse papel científico das sociedades ou o papel social das ciências. É sobre isso que eu quero começar essa minha discussão com vocês. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui 2 tweets, que são tweets relativamente antigos, de 2 pessoas que são pessoas politicamente bem relacionadas ou influentes. Um deles, o primeiro tweet que está aqui em cima, é do Donald Trump, no momento em que ele ainda não tinha sido presidente, pela primeira passagem dele pela presidência dos Estados Unidos. Naquele momento, ele disse o seguinte: a NBC News, a NBC é um dos canais de televisão mais assistidos nos Estados Unidos. A NBC News está dizendo que tem uma grande onda de frio, né, o tempo mais frio em muitos anos. E esse país ainda gasta dinheiro com essa bobagem do aquecimento global. Foi a afirmação dele em 2014. Naquele momento, em 2014, janeiro de 2014, efetivamente os Estados Unidos estavam passando por um momento em que algumas regiões que não costumam ter um frio muito severo vivenciaram dias de grande frio, com nevasca, com temperaturas baixíssimas. De mesmo modo, Carlos Bolsonaro, em 2019, ele disse, em julho de 2019, ele disse o seguinte: só por curiosidade, quando está quente, a culpa é sempre do possível aquecimento global. E quando está frio fora do normal, como é que chama? Aquecimento global.
que aquecimento global não quer dizer que a gente vai ter só temperaturas altas. Quer dizer que a temperatura média do planeta está subindo. E isso impacta em eventos climáticos extremos que nós temos vivenciado, como, por exemplo, as chuvas do Rio Grande do Sul, que eu trouxe nos slides anteriores. O que eu quero chamar a atenção disso aqui? Tem um livro muito importante, da Naomi Oreskes, que é uma filósofa da ciência, professora em Harvard. Ela e o Eric Conway, um colega dela, eles publicaram um livro que talvez muitos de vocês conheçam, que chama Mercadores da Dúvida, na tradução direta do português. É um livro que, infelizmente, não tem uma tradução para o português, mas existe um documentário sobre esse livro no YouTube, que vocês conseguem colocar legenda. Eu já não me lembro se ele está legendado ou não. Convido vocês a assistirem esse documentário. Ali, nesse livro, eles estão contando para a gente duas principais histórias que se conectam. Uma delas é o evento da indústria do tabaco nos Estados Unidos por volta de 1950 a 1960. Naquele momento histórico, começam a surgir estudos científicos que relacionavam o ato de fumar com o surgimento de câncer. Já estava bem documentado até na literatura em medicina que essa relação era uma relação de causa e efeito. Lógico, como vocês sabem, não é para todo mundo, mas um bom percentual de pessoas que fumava desenvolvia câncer. Bom, naquele momento histórico, 1950, 1960, para quem é um pouco mais velho como eu, talvez vocês possam se lembrar dos filmes antigos, que tinha o James Dean fumando, e era o ícone do charme, da beleza. Então, o fumo tinha um apelo social, né? Um apelo de sexualidade, de charme, de glamour. Então, era muito comum que as pessoas fumassem, inclusive no cinema também, financiados pela indústria do tabaco. Quando vem uma notícia como essa, de que existe uma relação entre fumar e o desenvolvimento do câncer, o que a indústria do tabaco faz? Vai buscar gente para dizer, não é bem assim. E eles encontram, porque a gente encontra gente disposta, né, por um pouquinho ou por muito dinheiro, a dizer qualquer coisa. E esses estudos que vão surgindo são estudos que vão buscar casos, pincelar casos. Do tipo assim, mas minha avó fumou a vida inteira e morreu com 98 anos de causas naturais. Existem essas pessoas. A gente deve lembrar aqui de pessoas que fumaram a vida toda, que talvez não tenham tido, não tiveram hábitos saudáveis, mas que morreram de outras causas quaisquer, que não necessariamente atreladas a um mau hábito de saúde ou mesmo ao fumo. Bom, nessa situação, o relatório que se tem daquele pool de indústrias do tabaco dizia assim, a dúvida é o nosso produto. Se a gente dissemina a dúvida na cabeça das pessoas, eles vão dizer assim, bom, mas estão dizendo que fumar pode causar câncer. Mas tem gente que está dizendo que não é bem assim. Então, talvez, já que eles não sabem, se os cientistas não têm uma resposta para isso, eu meio que estou garantida, porque pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Então, vamos lá, deixa eu continuar aqui com o meu hábito pouco saudável de fumar. Eu quero ressaltar isso porque poucas vezes na escola a gente chama a atenção dos nossos estudantes de que a ciência se constrói muito relacionada com uma provisoriedade dos conhecimentos. A gente entende que os conhecimentos podem ser provisórios e vão ser alterados. Talvez, ao longo da nossa vida, alguns conhecimentos a gente não veja se alterar, mas outros vão estar continuamente sendo alterados. Fato é que, muitas vezes na escola, a gente não discute isso e parece que eles sempre foram desse jeito, sempre são constantes e imutáveis. Se a gente entra nesse sentido, né, de uma não provisoriedade dos conhecimentos, a gente não consegue entender que a ciência está em constante desenvolvimento. E talvez os nossos estudantes perguntem, por que eu vou tentar uma carreira científica? O que eu vou contribuir, já que tudo está feito? Além disso, tem a importância da gente poder apresentar para os nossos estudantes que os métodos científicos são falíveis, porque são construídos por gente e que está tentando também entender qual é o método talvez mais adequado para fazer uma determinada análise. Assim como o ceticismo é marca dos cientistas e a crítica vira uma norma e um padrão para o desenvolvimento da ciência. Se eu disser isso para alguém que estuda epistemologia da ciência, para alguém que faz ciência de maneira aprofundada, não estou dizendo novidade nenhuma, mas para muitos dos estudantes da educação básica, talvez, e mesmo do ensino superior, talvez isso venha a ser uma grande novidade.
Mas, além disso, né, ainda na relação com o tema do aquecimento global, eu queria ressaltar, então aqui eu tenho um gráfico que foi gerado por várias agências ao redor do mundo. Não sei se vocês conseguem perceber que tem várias cores competindo aqui. Cada uma dessas cores é uma medida da temperatura média anual, né, a temperatura média anual no planeta para uma dessas agências. Por isso que a gente tem, às vezes, algumas pequenas variações no mesmo ano, porque utilizam métodos diferentes ou coletam dados em lugares diferentes, o que dá essa pequena oscilação. Mas eu quero chamar a atenção do fato de que aqui a gente tem o ponto zero. Se a gente chegar aqui até mais ou menos onde está 1930, 1920, a gente percebe oscilações, às vezes subindo, às vezes descendo um pouco, mas eu consigo achar uma linha média aqui que me mostra que essa oscilação está dentro do parâmetro. Então, a temperatura média do planeta ela está subindo e descendo, mas ainda dentro ali de um ponto que seria o zero, que seria o que a gente está usando como parâmetro. Mas, ali depois dos anos 40, a gente começa a ver uma subida, que aí ela para, até aqui por volta dos anos 70, mas dos anos 70, 80 em diante, é só ascendência da curva. Um gráfico como esse, para quem consegue ler e interpretar esse gráfico, e estou dizendo que algumas pessoas não conseguem ler e interpretar gráfico, talvez porque não tenham tido oportunidade, e nas suas situações de ensino formal ou não formal, de fazer uma leitura apropriada de gráfico, mas quem sabe ler um gráfico, olha para o gráfico e vê o fenômeno, olhando para esse gráfico eu vejo esse fenômeno. Está acontecendo um aumento da temperatura média do planeta. O que eu acho que isso é importante, né? Olhar para isso, de novo, na minha lente, eu vejo o aumento da temperatura média no planeta. Certas pessoas talvez não vejam isso. E eu trago de novo a professora Naomi Oreskes, num outro livro, Por que Acreditar em Ciências, que ela diz o seguinte: há muitas razões pelas quais as pessoas podem rejeitar ou serem críticas aos resultados científicos, mas frequentemente isso envolve a percepção de que esses resultados contradizem seus valores ou ameaçam seu modo de vida. Dizendo de outra forma, a professora Naomi Oreskes está dizendo para a gente, a informação não basta chegar para a pessoa. Tem outros aportes que ela vai trazer da sua vida que talvez sejam mais importantes do que essa informação para que essa pessoa possa realizar uma análise, possa tomar uma decisão de o que é válido naquela informação. Aqui eu trago um outro trecho de um livro de um filósofo e educador alemão, no livro Fake News em Ciência e em Educação, que ele diz o seguinte: conclusões baseadas em evidências não são automaticamente verdadeiras no discurso social. Quem enuncia uma conclusão tem que ser aceito. Aceitação é fenômeno social, não regido pela acurácia, lógica ou método. Dizendo de outra forma, quem está nos trazendo a notícia talvez seja mais importante do que a própria notícia. Parêntese. Eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe. Se minha mãe me fala alguma coisa, a minha primeira tendência é acreditar na minha mãe. É depois de um tempo que eu vou analisar. Opa, será que isso que ela está falando faz sentido? E acho que vocês podem buscar aí essas pessoas que são significativas no dia a dia de vocês para tentar entender qual o papel que elas têm para vocês no momento de apresentação de uma informação. Muitas vezes a gente aceita a informação porque veio de alguém. Muitas vezes a gente aceita a informação porque veio de uma ideia que eu já tinha. Então, a depender, por exemplo, da vertente política que eu tenho, a notícia do político A ou do político B vai ser mais agradável para mim do que para outra pessoa. Eu quero relacionar isso com aqueles 2 tweets anteriores que eu mostrei. Uma vez que determinados políticos ou determinadas pessoas que não pertencem ao âmbito da ciência falam sobre ciência, elas vão ser mais convincentes para a população de maneira geral, sobretudo a população que não tem contato com ciência, do que efetivamente os cientistas têm. Até porque o nosso discurso, muitas vezes, é muito rebuscado, é muito difícil, não chega na população. Então, quero também frisar o fato de que aceitar ou não uma informação faz parte de eu estar imersa em um contexto social. Esse meu contexto social me molda tanto ou mais até do que o contexto da educação. Não estou dizendo que nós, como professoras e professores, devemos abdicar da nossa tarefa de tentarmos apresentar para os estudantes o que sejam as ciências. Mas, por mais que façamos isso, talvez não sejamos tão exitosos quanto outros mecanismos têm sido por aí, né? Mas isso é problema para depois.
Então, deixa eu continuar aqui um pouquinho. O que eu penso que isso tem a ver com ciência? Tem várias coisas que estão relacionadas a essas questões todas que eu mostrei, sobretudo aquelas notícias iniciais sobre o aquecimento global e, especialmente, a situação no Rio Grande do Sul, quando daquele alto volume de chuvas em maio do ano passado, que me parece relevante também para uma análise de informação e talvez uma análise de informação que seja menos voltada a esse só pertencimento social. Ou seja, quero já discutir alguma coisa que nós, como professoras e professores de ciências, talvez possamos fazer para ajudar nesse bololô todo. Então, a primeira coisa, né, já disse que a análise de informação está relacionada a processos sociais. Então, eu tenho que ter isso em mente. Eu sei que meu estudante, de repente, vai chegar com alguma pergunta ou alguma resposta que, para mim, vai soar atravessada. Mas é a pergunta e a resposta que ele tem. Se eu digo, não, isso que você está dizendo é bobagem, eu não incluí. Ele já não faz parte, ele já não pertence a esse grupo, o diálogo está fechado. A outra coisa importante é que, para analisar a informação, no meu entendimento, eu preciso ter conhecimento sobre conceitos e sobre modelos científicos. Então, o Tiago estava falando hoje de manhã sobre modelo. Modelo não quer dizer que é a realidade, quer dizer que é algo que a gente constrói para tentar entender a realidade. Se eu não sei que existem modelos em ciências, eu vou estar esperando, talvez, respostas absolutamente prontas para uma dada situação, absolutamente infalíveis para uma determinada situação. E os modelos não são assim. Eles não têm esse intuito, essa finalidade. Vou tentar dar uma concretude outra aqui também. Vocês devem se lembrar que lá no início da pandemia, um dos vídeos mais alarmantes que apareceu foi o Átila dizendo, olha, se tem os modelos lá do Imperial College, e se a gente não fizer nada, nós vamos chegar a 1 milhão de mortos por Covid. Ele não errou tanto, né? Porque nós chegamos a 700 e tantos mil mortos, que é um número, para mim, assustador. Mas era um modelo. Aí as pessoas pegaram aquilo e falaram, o Átila está dizendo que está 1 milhão, mas não vai chegar a esse número. Quase chegou, mas era um modelo, e um modelo carrega vários cenários possíveis. Naquele modelo, eles diziam assim, se nada for feito, ou seja, se todo o comércio continuar aberto, se ninguém utilizar máscara, se não houver nenhum tipo de distanciamento social, a gente chegaria a 1 milhão. Mas havia outros modelos possíveis. Por exemplo, se só as pessoas de atividades essenciais forem trabalhar, qual vai ser o número de mortes que nós teremos? Se todas as pessoas voltarem a trabalhar, mas a máscara for obrigatória, a gente teria um outro número de mortes. Então, entender situações como essa implica entender determinados conceitos, né? Nesse caso, a própria dispersão do vírus, como ela acontecia, mas também entender que essas explicações carregam muitas vezes modelos. E modelos que estão sendo, no caso da Covid, isso era muito claro, estavam sendo construídos à medida que a gente vivia aquela situação. Acho importante dizer também que é relevante para uma análise de informação ter conhecimento sobre como conhecimentos científicos são construídos. Se eu não sei como conhecimentos científicos são construídos, eu volto àqueles slides anteriores, vou achar que eles estão sempre certos, eles foram criados por mentes mirabolantes, mentes completamente infalíveis, mentes imensamente superiores à minha, porque eu talvez não tenha capacidade de chegar a essas pessoas, e eu não sei, inclusive, que dentro do âmbito da ciência há muito embate. E que esses embates são esperados, são o motor, né, que faz com que a ciência possa se desenvolver. Além disso, acho relevante pensar que, para discutir informações como essas, eu posso discutir muito sobre justiça, sobre responsabilidade, sobre pertencimento social, assim como eu posso discutir injustiça social. E aqui eu já estou dando abertura para vocês reconhecerem que a minha fala vai no sentido de Paulo Freire. Eu quero que as pessoas que estão na escola consigam entender essas contradições sociais que a gente vivencia. Além disso, não posso esquecer do fato de que, hoje em dia, essas informações que chegam até nós, elas estão moduladas por inteligência artificial, dos mais diferentes tipos. Até o próprio filtro que nos traz notícias, porque ele normalmente nos traz notícias que nos agradam. Dentro da minha vertente política, eu só recebo notícia que me agrada. Seja porque está falando bem dos políticos com os quais eu me relaciono, seja porque está falando mal daqueles com os quais eu não me relaciono. Então, vocês devem sentir isso em qualquer situação, inclusive para comprar um tênis. Fez uma pesquisa no tênis, amanhã todas as suas redes sociais estão lá te devolvendo 1 milhão de tênis. O que eu quero dizer é também que essa inteligência artificial, que às vezes a gente não reconhece que ela está ali, ela é modulada por nós, por seres humanos. E nós, seres humanos, temos preconceitos. Logo, a inteligência artificial não é neutra.
ela é preconceituosa. Eu gosto sempre de dar um exemplo de uma pesquisadora do Rio de Janeiro, que acho que está fazendo doutorado na Unicamp, chama Nina da Hora. Quem é das redes sociais deve já ter ouvido falar da Nina da Hora. Ela estava trabalhando, ela é da ciência da computação, e ela estava trabalhando para desenvolver um aplicativo, um software de inteligência artificial que pudesse detectar rapidamente câncer de pele. Esse aplicativo, esse software, já existe no norte global. Então, ela queria adaptar aqui para ele tornar mais preciso aqui para os dermatologistas no Brasil. Só que, quando eles fizeram isso, eles importaram o banco de dados que era utilizado no norte global. No norte global, nós sabemos, boa parte da população, ou a maioria da população, tem pele mais clara do que a pele das pessoas aqui no Brasil. Ao usar esse aplicativo e tentar aprimorar esse aplicativo, essa pesquisadora, Nina da Hora, foi conversar com muitos dermatologistas. E um dermatologista um dia disse uma coisa para ela que ela falou, opa, aqui tem algo que eu preciso olhar. Aquele dermatologista disse assim, não, mas normalmente o câncer de pele ele surge mais para o meio do corpo. Surgir na extremidade é muito raro e é só na pele escura. Ela não tinha dados da pele escura. A Nina da Hora, que é uma pesquisadora negra no Brasil, estava desenvolvendo um software para detecção de câncer de pele de maneira mais ágil, que deixava de fora a pele escura. Ela, uma pesquisadora negra, que sempre se apresenta como alguém que busca ter uma prática antirracista, estava cometendo, sem saber, um racismo por uma inteligência artificial. Então, eu chamo isso de atenção porque, por vezes, a gente não percebe esse mecanismo que está por trás e que está nos colocando em contato com informação ou está nos deixando de fora de informações que são importantes para a nossa tomada de decisão. Mas eu quero continuar aqui. Porque, veja, eu vim para falar de alfabetização científica e ainda não falei disso. Então, eu vou começar. A ideia de alfabetização científica não é nova. Eu trouxe um quadro aqui, que é um resumo de um quadro que está presente no artigo da pesquisadora mexicana Liliana Valadares. O quadro é muito mais extenso, muito mais complexo. Eu fiz um pequeno recorte para destacar alguns elementos. A pesquisadora Liliana Valadares, em 2021, discutindo outras pessoas que já falavam sobre alfabetização científica, inclusive uma das pessoas que ela cita muito é o nosso saudoso Wildson Santos, que foi um professor do ensino de Química da Universidade de Brasília e que faleceu, infelizmente, há alguns anos. Ao olhar para essa produção sobre alfabetização científica, ela conseguiu perceber 3 concepções. Eu vou falar primeiro das 2 iniciais. Elas elas são localizadas historicamente, embora, tendo surgido historicamente num dado momento, ainda perdurem nesse instante que a gente vive. A primeira delas, que é essa concepção 1 de alfabetização científica, seria uma ideia, uma preocupação em formar cientista. Então, eu acho que quem aqui é do ensino de física deve se lembrar bem da história dos projetos de ensino, né, que a gente começou a ter aqui no Brasil, mas que muitos deles vieram importados de outros países, naquele instante em que Estados Unidos da América e União Soviética estavam tendo uma corrida espacial. Então, era muito importante que a gente desenvolvesse, naquele momento, a formação de pessoas que se interessassem pelas carreiras de ciências, pelas carreiras de engenharia. Nesse momento histórico, a grande intenção, então, era que as pessoas pudessem ter conhecimentos, mas também habilidades e disposições, interesses para seguir na área científica. Esse momento histórico está muito pontuado por uma mudança conceitual. Entende-se que aquilo que o aluno traz para a sala de aula está errado, então eu preciso mudar conceitualmente aquilo que ele já tem. E aí eu formo essas pessoas que vão ser cientistas e vão ser engenheiros. Volto a dizer, esse momento histórico está muito pontuado ali na década de 1950, 1960. Depois, só lá mais para os anos 1980, é que começa a surgir essa concepção mais forte nas salas de aula. Mas na pesquisa e ensino de ciências era um pouco anterior. Quero destacar aqui 2 livros que, para mim, são livros muito importantes para pesquisa e ensino de ciência e, sobretudo, para essa concepção de alfabetização científica. O livro do Thomas Kuhn, de 1962, A Estrutura das Revoluções Científicas, porque ele diz para a gente, olha só, a atividade científica é uma atividade que é marcada por questões de ordem sociais, históricas, culturais, econômicas. Ele está dizendo isso para a gente. No mesmo ano, 1962,
por uma bonita coincidência, é publicado o livro da Rachel Carson, que talvez o pessoal aqui da física conheça menos, o Primavera Silenciosa. Vou falar muito rapidamente sobre Primavera Silenciosa. Rachel Carson era uma bióloga norte-americana. Ela escreveu livros de divulgação científica para crianças e ela ganhou muito dinheiro com isso. Então, ela vivia dos direitos autorais desse livro. E aí ela fazia pesquisa porque ela queria. Uma vez, ela ouviu dizer de uma pessoa que a primavera parecia que estava mais silenciosa do que anos anteriores. Rachel Carson morava na Pensilvânia, que é um estado nos Estados Unidos muito frio. Ele é mais ao norte, mais ou menos na altura da cidade de Nova York. É um estado nos Estados Unidos que as estações do ano são muito marcadas. Eu tive a experiência de fazer um pós-doc na Pensilvânia e, assim, para quem é brasileiro, é muito estranho isso, né? Eles falam, a primavera surge de um dia para o outro, e surge mesmo. Um dia você sai de casa, está tudo meio assim cinzento, no outro dia você sai e você começa a ver flor. E você começa a ouvir barulho, porque veio passarinho, veio inseto. Por isso o nome do livro. Vem a primavera e a primavera é silenciosa. O que está acontecendo? E nessas investigações ela percebeu uma relação entre o uso do DDT, que é um tipo de inseticida, que agora ele é proibido. Infelizmente, aqui no Brasil demorou muitos anos para ele ser proibido, que ele era usado indiscriminadamente nas plantações, sobretudo de trigo e de milho, porque ele acabava com pragas dessas plantações, mas ele também acabava com os insetos polinizadores e com os outros animais que viviam ali. A Rachel Carson diz para a gente, olha, estamos mudando o ambiente de um jeito que nenhuma outra espécie na história deste planeta modificou. Isso pode trazer consequências sérias para o planeta. Gente, em 1962 ela falou isso, tá? Bom, no mesmo ano do Thomas Kuhn falando que a atividade científica é uma atividade que tem relações com aspectos sociais, culturais, econômicos e históricos. A Rachel Carson diz para a gente, estamos fazendo um uso da ciência que está modificando o ambiente. Essa concepção 2 de alfabetização científica tem muita relação com isso. É uma percepção da gente de que não basta mais só formar cientista. Eu tenho que formar pessoas que possam entender como se constrói ciência, mas que também tenham a dimensão de que a ciência não traz só coisa boa. Tem muita coisa da ciência que é boa para o meu dia a dia, mas pode gerar um problema mais gigante do que aquele que estava tentando resolver. E isso pode impactar não só a mim, mas o planeta como um todo, as várias espécies que vivem nesse planeta. Nesse momento histórico, então, começa a surgir essa concepção que tem uma relação com a resolução de problemas e que busca trabalhar com teorias socioculturais. Eu localizei isso anteriormente nos anos 1980, porque é quando a gente vê, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, surgirem propostas que são mais construtivistas, mais vinculadas às ideias vigotskianas, sobretudo, né? A resolução de problema é uma marca clara desse momento também. E eu quero chamar a atenção para um material didático da física que, para mim, é muito relevante ainda e que eu gosto muito. Não estou dizendo que ele é desatualizado, só estou dizendo que ele está colocado dentro de um momento temporal, que é o GREFE, o Grupo de Reestruturação do Ensino de Física. Se a gente vai para o GREFE fala muito da física das coisas, a resolução de problema. Eu me recordo quando estudante de física, que quando a gente olhar para o GREFE, uma das atividades que ele fazia era abrir o chuveiro para olhar a resistência. Quem aqui abre chuveiro hoje? É um negócio que a gente não faz mais na aula de física, né? Mas está muito localizado aqui. A gente troca. Hoje em dia a gente só troca o chuveiro, né? Tem uns que nem abrem, né? Tem uns chuveiros que não abrem. Eu descobri isso uma vez, porque o chuveiro queimou, eu falei, vou trocar a resistência. Não, ele não abre. Você joga fora, você descarta, compra outro chuveiro, põe lá. Bom, então, isso é uma marca dos anos 80, mas, como eu disse, acho que ainda perdura. Mas eu vou continuar um pouquinho, porque, para eu falar sobre alfabetização científica, até nessa vertente que a Liliana Valadares traz, eu tenho que dizer a quem eu me filio em termos de ciência. Então, já citei aqui o Thomas Kuhn, porque eu acho que ele tem essa relevância para a gente pensar as influências que o conhecimento científico sofre e acaba por decorrência, levando, né, para a sociedade. Mas eu quero destacar outras duas filósofas aqui, a Ellen Longino, que está representada por esses dois livros, e a Karen Knorr-Cetina, no livro ali de capa mais escura, que elas vão olhar para a atividade científica como uma atividade social. Acho que esse é o ponto importante para a gente aqui.
As duas estão olhando para essa atividade científica como algo que é construído em comunidade, em sociedade. A Karen Knorr-Cetina, no livro que se chama, uma tradução literal seria Culturas Epistêmicas, ela está falando de como se constituem essas culturas epistêmicas, que são as sociedades, são as associações, são os grupos de pessoas que trabalham sobre um mesmo tema. A Ellen Longino, nesses dois livros, o de capa amarela é um pouco mais antigo, ele é de 1990, e o de 2002, e o de baixo de 2002, ela discute outros aspectos, mas tem 2 capítulos que estão em um e que estão no outro, e no segundo, de 2002, é mais aprimorado, que ela quer discutir se a atividade científica pode ser objetiva. E ela vai dizer para a gente assim, a atividade científica só vai ter algum grau de objetividade porque ela é social. Não fosse social, ela seria subjetiva, porque sou só eu falando comigo mesma. Vozes da minha cabeça, né? Aquele meme que a gente vê por aí. Nisso, ela vai propor aquilo que ela chama de normas sociais para o conhecimento. São 4 normas. Uma delas é o fórum. Nesse momento, a gente está participando de um fórum. Eu estou aqui falando sem parar e vocês estão escutando e talvez fazendo sentido no que eu digo. Eu posso ter outros tipos de fórum. Por exemplo, quando vocês submetem a dissertação de vocês para uma banca, ali vai acontecer um fórum. Quando vocês submetem o trabalho de vocês para um periódico, ali vai acontecer um fórum. Daqui a pouco, quando a gente estiver lá fora vendo os posters das pessoas, também vão estar acontecendo fóruns. Bom, então o fórum seria essa primeira norma. Mas ela vai dizer que quem participa desse fórum tem que ter receptividade à crítica. Eu estou falando aqui, e eu sei que depois, lá no final, pode ter alguém que vai dizer para mim assim, tudo isso aí que você está falando é bobagem. E está tudo bem. Isso faz parte do âmbito da ciência. Só que você não pode dizer que é bobagem porque você acha que eu sou chata. Você pode dizer que eu estou falando que é bobagem se você reconhecer, aí está a terceira norma dela, os padrões públicos de conhecimentos e de formas de interagir. Qualquer pessoa que reconheça esses padrões de conhecimento e de normas, por meio dos quais se constrói a ciência, pode criticar qualquer pessoa. Essa é a 4ª norma. Igualdade moderada. Eu não preciso ter um título para criticar. Se eu conhecer como se constrói conhecimento naquela área, eu posso criticar aquilo que está sendo apresentado. Tá? Isso para a gente é muito significativo, porque dá uma abertura para pensar que na sala de aula a gente pode fazer isso também. A gente pode tentar, com algumas estratégias didáticas, fazer com que os estudantes participem desse processo e entendam que aquilo que eu, como professor, apresento é algo que pode ser questionado, é algo que deve ser questionado, é algo que pode estar em construção. Mas eu estou falando de alfabetização científica, eu tenho que me filiar também àquilo que é a alfabetização. Eu trouxe aqui só 4 capas de livros. Esses 2 primeiros são de um linguista norte-americano. No primeiro, aqui em cima, uma tradução direta seria alfabetização e educação. O James Polghi vai discutir como a alfabetização se dá em diferentes campos. Então, ele vai falar, por exemplo, da alfabetização em língua inglesa, vai falar da alfabetização em matemática, vai falar da alfabetização em geografia. E ele está dizendo para a gente que, independente da alfabetização, neste processo, como ser humano, eu modifico. Porque são outros modos de pensar que eu estou tendo acesso. Eu trago esse outro, que é muito menos sobre alfabetização e mais até um livro de metodologia de pesquisa, porque ele vai falar sobre análise do discurso, mas nesse livro ele apresenta uma ideia que para mim é muito poderosa, que é a ideia da linguagem como aquilo que me permite falar, fazer e ser. Ele vai dizer que eu só falo quando eu junto essas coisas. Nesse momento eu estou falando, mas eu estou sendo algo também. Eu sou a professora que foi convidada para falar aqui. E eu posso estar fazendo algo, porque, de repente, as minhas ideias podem ajudar vocês a pensar ou na experiência que você vive lá na escola, ou na ideia do seu TCC, do seu mestrado, seja o que for. Ou até na ideia de que você pense assim, que bobagem tudo isso que ela está dizendo. Mas eu estou fazendo isso, eu estou gerando uma reação. Bom, a Magda Soares... Ela propõe a ideia de alfabetização e letramento, mas eu entendo que isso tem muita relação com a própria ideia de alfabetização. Infelizmente, a gente sabe que o Brasil ainda vive um fracasso na alfabetização. Né? Há 2 semanas saiu um resultado aí de uma pesquisa em que 30% dos brasileiros não têm um bom nível de alfabetização. Isso quer dizer que 30% dos brasileiros conseguem ler,
talvez leiam, cheguem aqui, leiam aquelas frases que estão colocadas no meu slide, mas não conseguem entender o que isso quer dizer. Isso já acontecia no Brasil há muito tempo. No livro Educação e Mudança, o Paulo Freire está comentando a experiência que ele teve em Angicos, que ele chegou na cidade, é uma cidade muito carente, no Rio Grande do Norte, Paraíba, gente, desculpa agora o lapso. E ele se propõe a ensinar jovens e adultos que vivem naquela cidade a ler e a escrever. Só que ele diz o seguinte, isso não é suficiente. Para que aquilo possa acontecer efetivamente, eu tenho que trazer realidade daquelas pessoas para a sala de aula. Então, ele vai usar um exemplo que é o xique-xique. Xique-xique, vocês devem conhecer, é um tipo de cacto. É um cacto que normalmente é utilizado para alimentar gado. Nas épocas em que tem muita seca, o sertanejo come o cacto. E ele questionava isso. Não era só saber escrever xique-xique. Era entender que ele, como ser humano, não deveria estar comendo xique-xique. A não ser que ele queira, a não ser que ele goste. Mas ele deveria, porque trabalha, ter condições de adquirir alimento que pudesse dar uma dieta mais saudável para ele. Então, Paulo Freire está dizendo para a gente que a alfabetização é isso. É aquilo que permite ao sujeito fazer parte desse mundo das letras, mas também entender qual é esse mundo que ele vive. E eu trago aqui o livro da Magda Soares, porque o termo alfabetização, como ela mesma menciona, surge numa contraposição com essa ideia de alfabetização, que já era, naquele momento, um fracasso no Brasil. Então, para não continuar falando da alfabetização e as pessoas se remeterem a métodos antigos sobre como alfabetizar, começaram a falar do letramento. Mas no próprio livro Educação e Mudança, o Paulo Freire diz algo para a gente mais ou menos nesse sentido. A alfabetização é mais do que o domínio das técnicas de ler e escrever. É uma autoformação. E essa autoformação é uma incorporação do sujeito num novo modo de pensar e de entender o mundo em que ele vive. Ao entender esse mundo em que ele vive, ele pode interferir nesse mundo. Eu acho isso belíssimo, eu acho isso riquíssimo. E é desse suco de coisas que a gente chega à nossa ideia no grupo de pesquisa sobre como a gente entende a alfabetização científica. Nós temos entendido a alfabetização científica como uma perspectiva do ensino de ciências, que permite aos estudantes o contato com uma nova cultura, a cultura da ciência. Logo, apenas os conceitos não são suficientes. Os estudantes têm que ter contato com normas e práticas também da atividade científica. Vou me remeter de novo àqueles livros lá do Thomas Kuhn, da Ellen Longino, da Knorr Cetina, de entender a atividade científica como uma atividade social e como uma atividade que recebe e leva implicações para a sociedade. Ao fazer isso, a decorrência seria essa autoformação, essa incorporação do sujeito desses modos de pensar da ciência, que ele possa, então, analisar as próprias contradições em que ele vive e talvez até interferir ou tomar decisão. E aí é que eu estou me afiliando a Paulo Freire novamente. Tá? Então, essa é a ideia de alfabetização científica que a gente vem defendendo. Mas eu quero voltar para o quadro da Valadares, que vocês devem ter percebido que eu só falei das duas partes de cima, a parte de baixo estava até mais clara, porque essa tem sido a proposta mais atual da gente pensar a alfabetização científica como aquilo que permite transformar socialmente. De repente, essa transformação social não é uma grande transformação, mas é a transformação do meu espaço. Para fazer isso, não basta conhecer conceitos, mas também entender como eu posso atuar nesse mundo. E aí, questões de ordem ética passam a fazer mais sentido. Questões de ordem da crítica passam a fazer mais sentido. Eu vou dar um exemplo para a gente tentar concretizar isso aqui. Recentemente a gente trabalhou, porque o ano passado foi 23, né? O filme do Oppenheimer saiu, imagina, você está dando aula para física, todo mundo quer discutir o filme do Oppenheimer. A gente pegou a ideia do Oppenheimer e pensamos uma atividade para trabalhar na formação de professores, e agora a gente tem levado para o ensino médio. Nós construímos 4 textos. O primeiro texto era o que é fissão nuclear? A gente relatava como é que acontecia a fissão nuclear, né, falava sobre o próprio desenvolvimento da fissão nuclear e o papel da Lise Meitner ali, né, que ela era num período que já estava acontecendo a Segunda Guerra. Ela, como uma mulher judia, tinha saído da Alemanha, estava vivendo isolada, o sobrinho vai visitar, comenta sobre uns casos que ele tinha visto no laboratório lá do Otto Hahn, de um núcleo de urânio que, de repente, gerou bário. Ela falou, está acontecendo uma fissão aí.
Ela deu esse nome, foram pesquisar e efetivamente chegaram à percepção de que havia uma fissão nuclear. Então a gente conta a ideia da fissão nuclear no primeiro texto. No segundo texto, a gente traz uma abordagem que, além de falar da fissão nuclear, a gente fala do que é radiação e de como radiação pode gerar efeitos biológicos. É um texto que tem uma interdisciplinaridade mais forte, mas ainda assim tem marcas de física, química e biologia muito bem traçadas ao longo do texto. O terceiro texto fala dos dilemas éticos. A gente já sabia como, as pessoas já sabiam naquele momento como construir a bomba, mas vão construir ou não vão? Aí tem o Tiago, você me corrija, por favor, se eu estiver errada. Acho que é a conversa do Bohr com o Heisenberg, né? Que aí eles estão dizendo assim, já estão ali com aquela coisa levantada de que os alemães conseguem construir a bomba, aí os americanos falam, vão construir, então acho que é melhor a gente fazer também. Então tem esse dilema ético que está aparecendo, preciso fazer uma bomba? Ou antes, preciso lançar a bomba? Porque quando lançam a bomba em Hiroshima e Nagasaki, a guerra já tinha acabado. Então teve uma questão ética por trás que a gente abordou nesse texto. E o quarto texto vai falar sobre a própria construção de Los Alamos. Que eles colocam Los Alamos naquela região, que, segundo eles vão dizer, era uma região inabitada, que não é verdade, povos originários norte-americanos viviam ali, e que foram despejados do seu lugar. Além disso, junto com Los Alamos, havia testes de radiação em seres humanos. E quem eram as pessoas que eram levadas para fazer esses testes? Presos, pobres, pretos, majoritariamente. Então a gente discute essas questões também. Por que eu estou ressaltando isso aqui também? Que dá para a gente discutir as 3 vertentes de alfabetização científica. A primeira tem um contato muito mais forte com os conceitos e com os procedimentos. A segunda começa a olhar numa vertente disciplinar e tentar ver as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. A terceira é aquela que vai dizer para a gente a ética está acontecendo, a atividade científica está acontecendo, e porque as pessoas são pessoas, elas, por vezes, vão se filiar a alguns vieses que não necessariamente são vieses benéficos para a população como um todo. Quero dizer com isso também que dá para a gente trabalhar a alfabetização científica na vertente 3 em sala de aula, talvez sem mudar muito a nossa dinâmica de trabalho em sala de aula. Mas eu vou continuar, porque eu tenho que falar também de ensino por investigação. Então, para falar de ensino por investigação, eu quero dizer que, assim como a alfabetização científica, a ideia de ensino por investigação foi alterando ao longo dos anos. Ela não é a mesma. Tinha um momento que o grande foco era nos procedimentos. O que se fazia de ensino por investigação? Vai no laboratório, verifica ou comprova alguma coisa que já foi vista do ponto de vista teórico. Não tenho medo de errar que muitas atividades de laboratório que a gente ainda faz hoje em dia são muito voltadas para essa concepção de trabalho com os procedimentos. Eu mesma, quando fiz minha graduação, aqui também já tem um quarto de século que acabei a graduação, naquele momento histórico, a gente ia para o laboratório, depois de ter tido aula teórica, e a gente respondia um roteiro pré-determinado, que a gente chamava de receita de bolo, para verificar ou comprovar aquilo que a gente já tinha aprendido do ponto de vista teórico. Então, essa é a primeira ideia de ensino por investigação, mas ela modifica quando traz o contexto dos estudantes e quando traz a resolução de problema para a sala de aula. Veja que anda quase atrelado com a ideia de alfabetização científica. O construtivismo passa a surgir aqui, né? Mas tem esse grande foco no cotidiano. Hoje em dia, isso não nos parece suficiente. Tão importante quanto o cotidiano dos estudantes é a gente poder relacionar esse contexto cotidiano com os processos da ciência. Só assim a gente entende que pode acontecer o desenvolvimento de uma agência epistêmica, ou seja, o sujeito desenvolvendo-se intelectualmente, mas esse desenvolvimento intelectual estando atrelado ao reconhecimento de como se constrói conhecimento em ciência. Vou tentar dar mais concretude em relação a isso. A gente se ancora para isso em ideias de aprendizagem que estão muito vinculadas à própria ideia de o que é ciência. Esses 2 autores, a Jean Leive e o Etienne Wenger, eles dizem para a gente, no livro que eu trouxe aqui um pequeno trecho, eles vão falar de aprendizagem situada. E eles vão dizer que essa aprendizagem situada ela é situada contextualmente. Eles vão dizer para a gente também que a aprendizagem é um aspecto inseparável da prática social. Ou seja, para eles, só se aprende quando efetivamente há uma relação social sendo estabelecida.
Se vocês, como meus estudantes, não entendem ou não conseguem, ou na verdade vocês não entendem porque eu não dei a oportunidade de entender qual é a maneira que nos une, as normas que nos unem, as práticas que nos unem em sala de aula como uma comunidade que pretende aprender, a gente não aprende nada. Eu posso ficar falando aqui horas, mas a gente não estabelece um diálogo. Eles vão dizer ainda para a gente que essa aprendizagem é uma compreensão abrangente envolvendo o sujeito como um todo, não apenas recebendo um corpo de conhecimentos factuais sobre o mundo, mas é uma atividade no mundo e com o mundo, em uma percepção de que sujeito e atividade constituem-se mutuamente uns com os outros. Vocês já devem ter lido isso aqui no Paulo Freire, né? Porque ele fala que a gente aprende sendo, né? A gente o mundo não é, o mundo está sendo. E a própria ideia de receber tem muita relação com aquela concepção bancária de educação, né? Eles estão dizendo para a gente que não deve ser assim, não deve ser uma concepção bancária. Eu devo interagir, eu devo entender por que eu interajo. Bom, nessa linha de raciocínio, a gente tem pensado o ensino por investigação como um ensino que incentiva algumas coisas. Por exemplo, incentiva a participação dos alunos na resolução de problemas sobre fenômenos da natureza. Incentiva os estudantes na busca por ideias alternativas ou complementares àquelas já existentes, as suas próprias ideias já existentes. Quando o meu estudante chega em sala de aula, ele já sabe muita coisa sobre o mundo. Algumas dessas coisas que ele sabe sobre o mundo, ele aprendeu na própria escola. Outras não. Ele aprendeu de conversar lá na família dele, ou da vivência que ele tem na sua sociedade, na sua comunidade. Não posso ignorar esse conhecimento que ele tem, porque senão eu não vou ter âncora para se relacionar com esses conhecimentos novos que eu estou trazendo. A ideia é que, então, ele possa buscar ideias alternativas ou complementares a essas para que aquilo faça sentido ou possa ter relação com a vida que ele tem. E que ele possa ter uma construção de ações para testar a hipótese, já que eu estou falando do ensino de ciências. Em relação a isso, né, a esses incentivos, a gente espera que a sala de aula possa se constituir como esse espaço de constante crítica para avaliação de ideias e proposições. Muitas vezes, como professores, a gente não gosta de crítica, né? Um aluno fala uma coisa contraditória, você fala assim, isso aí que você está falando está errado. Aí o menino nunca mais fala. Eu, como professora, tenho tido uma estratégia de falar assim, legal isso, mas e se a gente pensar? Ou até no outro sentido, assim, olha, gente, fulaninho está falando tal coisa, alguém concorda com ele, alguém quer contrapor o que ele está dizendo, faço cara de paisagem, Lady Gaga, porque fez isso mesmo, total. Porque senão não há essa interação. Como professora, eu tenho que trabalhar um pouco no papel de atriz, né? De tentar causar as interações. Além disso, nesse sentido, a sala de aula pode se constituir também como uma possibilidade de perceber que as ciências estão na sociedade e que a sociedade constitui a própria ciência. Porque há esse debate. Há esse debate de como se constrói conhecimento, de como esse conhecimento está no meu dia a dia ou impacta o meu dia a dia. Bom, preciso também dizer que o ensino por investigação não tem sido considerado, pelo nosso grupo de pesquisa, como uma estratégia. Eu não posso dizer para vocês que tem uma atividade que é investigativa. A atividade ela se torna investigativa quando ela está na sala de aula. Posso até planejar uma atividade bacanérrima e eu falo assim, essa vai ser investigativa. Aí eu chego lá na sala de aula, não proponho interação, não dou oportunidade para interagir, virou uma atividade tradicional. Por isso que a gente tem dito que o ensino por investigação é uma abordagem didática. Veja, o termo didática tem relação com eu, como professora, interagindo com os conhecimentos com os quais eu ensino, ou eu devo ensinar. Logo, a responsabilidade do ensino por investigação está com a gente, como professora. Se eu consigo criar situações em que meus alunos interagem com aquelas situações, possivelmente a aula vai ser investigativa, mesmo que seja uma leitura de texto. Porque a gente tende a crer que a atividade investigativa vai ser só aquela que um aluno manipula material. Não é. Atividades experimentais podem ser tradicionais. E atividades tradicionais podem se tornar investigativas a depender da interação. Logo, a gente tem entendido que o ensino por investigação só se consolida na interação. Quando há curiosidade dos estudantes, como é que eu gero curiosidade? Isso é problema para outro momento, mas há várias formas. Há curiosidade dos alunos, há possibilidade de trabalho conjunto, tem diálogo, tem compreensão de como se avalia algo e de como algo pode ser validado. Isso é do âmbito da ciência também. Mas deixa eu
caminhar mais um pouquinho para chegar, porque eu pensei em falar 1 hora, tá dentro, para a gente poder conversar, porque acho que é mais interessante a conversa depois. Então, de tudo isso aqui, o que eu tiro? Dúvida, tenho muita dúvida. Algumas das dúvidas estão aqui colocadas. Primeira delas, a gente tem entendido que o desenvolvimento da alfabetização científica e o ensino, o pensamento crítico, podem ser uma forma de trabalhar uma análise mais atenta dos estudantes sobre as informações que chegam a eles, quaisquer informações que chegam, inclusive aquelas como as notícias ou os tweets que eu mostrei no início da minha fala. Porque isso implica uma avaliação que é criteriosa, ou seja, não é uma avaliação porque eu quero levar determinados parâmetros em consideração. Eu vou considerar os parâmetros antes até de fazer essa investigação ou durante esse processo para que aquela investigação faça sentido. Isso demanda um debate que é analítico, é um debate para aprofundar a ideia, não é um debate só para eu fincar o meu ponto de vista e falar assim, eu estou certa, você que está errado, então eu vou defender isso aqui sempre. A gente entende que talvez assim possa haver possibilidades para a aprendizagem a partir dessas interações que consideram essas características sociais do grupo. Qual é esse grupo? O grupo de estudantes. Mas essas características sociais vão revelar também práticas sociais do grupo e práticas sociais da ciência. A gente tem dúvida ainda, porque essas são pesquisas que estão acontecendo. Quais são as práticas que aparecem em sala de aula, né? Eu tenho 2 estudantes nesse momento fazendo os seus trabalhos de doutorado. Uma delas está olhando para essas práticas sociais da ciência, se aparecem quando os estudantes leem desinformação científica, e o outro está analisando se as práticas sociais da ciência aparecem quando os estudantes querem resolver um problema que não foi apresentado pelo professor, mas que eles identificaram no contexto cotidiano da vida deles. Então, eu não tenho resposta. A gente tem hipotetizado que sim, que nestas situações que envolvem o ensino por investigação, a perspectiva de alfabetização científica para o desenvolvimento do pensamento crítico, essas práticas sociais dos grupos e as práticas sociais da ciência vão aparecer. Mas será que as salas de aula de ciências elas se constituem um espaço para pertencimento, para esse pertencimento social? Porque lá no começo eu falei, gente, ó, tomada de decisão é algo do pertencimento. Eu não sei se isso acontece. A gente não sabe se isso acontece. Eu tendo a crer que aulas muito tradicionais de ciências e de física não geram um pertencimento social. Na verdade, geram uma repulsa, né? O nosso aluno fala assim, não entendo nada do que está sendo dito aqui, não quero participar desse grupinho, porque esse grupinho só tem maluco, né? Umas coisas diferentes, estranhas, que eu não entendo nem o que eles estão falando, então eu não pertenço a esse grupo aqui. Deveria ser o contrário, porque a ciência está tão imersa no nosso cotidiano que deveria ser um contato mais próximo. E, por fim, será que compreender as ciências como atividade social ajuda a avaliar, numa perspectiva científica, esses problemas que estão em contexto social? Não tenho resposta também, disso só tenho dúvida. Acredito que há um papel importante. Mas mesmo nós, né, somos contraditórios, a gente é incoerente, porque somos seres humanos, somos incoerentes. Eu sou uma pessoa que acho que consigo me enquadrar dentro das pessoas que são alfabetizadas cientificamente, tenho acesso à informação, sou de uma classe social relativamente privilegiada, né, por ser professora universitária. Agora, tenho hábitos saudáveis de vida? Não. Tenho todos os conhecimentos para saber que eu não devo tomar vinho, não devo comer gordura, devo fazer atividade física. Faço alguma coisa dessas coisas? Não, faço. Como gordura e bebo vinho. Atividade física eu não faço. Ou seja, a gente é incoerente. Então, só conhecer isso, essa atividade social, para avaliar essas situações, não é suficiente. Qual é o nosso papel como professor de ciências? Não sei, gente. Desculpem. Talvez quebrar a expectativa de vocês. Estou formando professor sem saber como acontece, mas eu acho que é isso mesmo. A gente vai aprendendo e vai ensinando um pouquinho do que a gente aprende. Então, cumprindo aí com a minha missão, até um pouquinho antes, 2 minutos antes de 1 hora. Muito obrigado pela atenção. Espero que a gente possa debater agora. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado, professora. A gente tem um espaçozinho